Olá, meu nome é Carla Carvalho, eu sou autora da Saraiva Jur e estou aqui hoje em nome da Saraiva Educação para receber um convidado, José Faleiros Júnior, para falarmos um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito das instituições de ensino superior. A Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Ela trata, de uma maneira bem geral, acerca do tratamento de dados pessoais por meio de pessoa natural ou pessoa jurídica, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e direitos ligados à própria personalidade da pessoa natural. Essa lei veio de forma muito importante preencher uma grande lacuna no direito brasileiro e mesmo conformar o direito brasileiro a exigências internacionais. Ela vai atender a necessidades de proteção das pessoas, tanto no âmbito dos seus direitos fundamentais, quanto no âmbito dos seus direitos da personalidade. Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma necessidade enorme de adequação, tanto pelos agentes públicos quanto pelos agentes privados, o que suscita uma série de desafios, uma série de dúvidas. No âmbito específico da educação superior, nós temos desafios particulares na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, o que faz com que nós tenhamos que ampliar esse debate sobre como as instituições de ensino superior devem se adaptar a essa nova regulamentação que logo estará vigente, aplicável no nosso país. Acredito ainda que no âmbito da pandemia por Covid-19, a questão ainda se intensificou e ganhou uma urgência ainda maior, porque nós tivemos uma ampliação do ensino remoto, do ensino à distância, e há mesmo uma tendência a fortalecimento do mercado de educação por meio digital. Então, em todo esse contexto, em face de todos esses desafios, nós recebemos hoje o José Faleiro Júnior para falar um pouco sobre a proteção de dados e a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito das instituições de ensino superior. O José Faleiros Júnior é mestre em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Digital e advogado. Eu gostaria de cumprimentá-lo, agradecendo, em primeiro lugar, a sua participação em nome da Saraiva Educação. É um prazer escutar aqui e receber uma pessoa tão qualificada como você para falar sobre um tema tão importante, Faleiros. Minhas saudações, primeiramente, à professora Carla Carvalho. Que alegria, prezada. Não apenas pelas palavras gentis com que foi feita esta apresentação de minha pessoa, mas pela oportunidade que me é dada pela Saraiva Educação, por você, de trazer à tona um diálogo fundamental. Este que diz respeito à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709. Tenho certeza de que será um bate-papo rico, com muitos detalhes, pertinente a este momento atual, como você mesma disse, um momento de pandemia que apenas acirrou as razões pelas quais esse debate é tão acalorado. E certamente, no âmbito educacional, esta lei tem a sua aplicação e é uma aplicação de fundamental conhecimento para todos. Eu tenho certeza de que as nossas discussões e as questões que serão levantadas aqui serão de grande proveito. Bom, para a gente começar, eu queria começar te perguntando uma dúvida que eu tenho certeza que está na cabeça de todos. Quando é que a lei começa a valer e a gente tem aí essa iminência, essa preocupação sobre a sua aplicação? Professor Kaila, essa é a pergunta do momento. Eu me arrisco a dizer que, desde o seu nascedouro, a LGPD já suscitava dúvidas sobre quando efetivamente passaria a vigorar. E digo isso analisando o próprio histórico da lei desde sua promulgação. Veja, é uma lei datada de 14 de agosto de 2018.
portanto, já com 2 anos de existência. Entretanto, quando promulgada, com um prazo de vacatio legis originalmente previsto de 18 meses, deveria, portanto, ter permanecido em vacatio legis até o mês de fevereiro deste ano, 2020, até depois do Carnaval, para ser bem exato. Porém, mesmo antes de iniciada a vigência normativa, no apagar das luzes do governo do presidente Michel Temer, especificamente no dia 27 de dezembro de 2018, foi editada uma medida provisória, a de número 869 de 2018. Essa medida provisória, dentre outras providências, prolongou a vacatio legis da LGPD para 24 meses, não mais 18. Então, todos passaram a compreender o período de 2 anos de vacatio legis da lei como um período de adaptação. Todos deveriam se atentar aos rigores da lei, às suas sanções e se organizar efetivamente para poder atendê-la com qualidade, atuando como descreve a lei em seus fundamentos e princípios, de modo a prevenir riscos e danos. Essa era a ideia. A medida provisória de Temer foi objeto de profundas discussões no Congresso Nacional, por ocasião da sua conversão em lei, que aconteceu, de fato, no dia 8 de julho de 2019, quando se tornou a lei número 13.853. Entretanto, até hoje, ouso dizer, com certo pesar, não foi efetivamente instituída, Carla, a Agência Nacional de Proteção de Dados. A autoridade que recebe, por força desta lei, a incumbência fiscalizatória de seus dispositivos. Talvez seja este o grande problema e o grande fator de debates neste ano de 2020 acerca de uma nova prorrogação da vacatio legis. E também o principal fator impeditivo para uma eventual vigência imediata. Digo isso porque a agência, quando a lei foi promulgada em 14 de agosto de 2018, foi um componente do veto presidencial à lei na sua gênese. O restabelecimento da agência se deu com a mesma medida provisória que aumentou de 18 para 24 meses o prazo de vacatio. Originalmente prevista no texto aprovado pelo Congresso Nacional, mas que foi objeto de veto pelo presidente da República à época, deveria a autoridade nacional ser constituída sob a forma de autarquia, integrando, portanto, a administração pública indireta no plano federal. Quando reconstituída por força da medida provisória que veio a ser convertida em lei, a agência, então, foi constituída como órgão integrante das estruturas da União Federal, pertencendo, nessa nova formatação, à administração pública direta no plano federal. Este foi outro ponto de grande questionamento na época. Haveria, a princípio, e diziam os críticos, uma possível subordinação da autoridade nacional e de seus membros ao presidente da República, de forma direta. Este ponto em específico gerou grandes debates e foi uma das questões que acabou postergando ou atrasando mesmo a implementação da agência por meio de concurso público, com provimento de cargos técnicos, no curso do segundo semestre de 2019 e, por que não, do primeiro semestre de 2020. Essa dificuldade de implementação não se justifica em razão da vacatio legis. É importante deixar isso bem claro, porque desde o início, os artigos que regem a Agência Nacional de Proteção de Dados e o respectivo Conselho Nacional de Proteção de Dados estão excetuados da vacatio. Tiveram vigência imediata a partir do momento da publicação, no caso da agência, da medida provisória 869.
Basta uma leitura do artigo 65 da LGPD, aquele que traz a previsão sobre vacatio legis, para verificarmos que consta esta exceção. No entanto, lamentavelmente, a União não se mobilizou. Não temos esta agência hoje. E este é um dos motivos, talvez o principal, para que em agosto de 2020 o Congresso Nacional esteja a debater a necessidade de nova prorrogação. É claro que a pandemia foi um fator. A medida provisória, uma segunda agora, a medida provisória de número 959, editada em 29 de abril de 2020, pelo atual presidente da República, previu esta prorrogação. Houve um suposto conflito quando da votação do projeto de lei 1179, o PL 1179, que veio a se tornar a Lei 14.010, a Lei do Regime Transitório, Emergencial Transitório, porque nesta lei também havia previsão a respeito da vigência, ou da postergação de vigência da LGPD. Fato é que o texto da lei do RJET, na parte que previa discussão sobre a prorrogação do prazo de vacatio legis da LGPD, foi objeto de veto presidencial. Valendo, então, o texto da medida provisória de abril de 2020, que prevê a prorrogação para 2021, de forma escalonada, das sanções e dos demais dispositivos da lei. Entretanto, Carla, trata-se de medida provisória, prorrogável uma única vez e suscetível ao crivo do Congresso Nacional, que pode ou não convertê-la em lei, adaptando inclusive seu texto. Este é o debate que se trava nesta terceira semana do mês de agosto de 2020, a mesma semana em que a LGPD completou 2 anos de existência, ainda sem vigência. É um debate para o qual ainda não há resposta definitiva. Existem 3 cenários possíveis. O primeiro deles, o de que não ocorra a conversão da medida provisória 959 em lei e que, portanto, ela perca sua eficácia, passando a valer, desde logo, o texto da LGPD. Será, de repente, um grande susto para aqueles que não se aproveitaram dos 2 anos pretéritos para se adaptar a ela. Entretanto, não haverá uma agência reguladora devidamente instituída e adequadamente aparelhada para exercer a fiscalização e o eventual sancionamento. Um segundo cenário, também relevante, é o de que o Congresso Nacional, nessas votações que estão acontecendo, aprove a conversão da medida provisória em lei com alterações, definindo, essa tem sido uma das propostas mais interessantes, uma prorrogação até o final do período emergencial da pandemia, ou seja, até o final do ano de 2020. Seria uma opção intermediária, podemos dizer. E, claro, um terceiro cenário seria a efetiva conversão da medida provisória em lei, o que faria com que, de fato, a vigência tenha início a partir de 2021, de meados de 2021, com mais um ano praticamente para que todos se adaptem aos rigores dessa norma. E concluindo este, que já tem sido um longo raciocínio, Carla, eu me permito dizer mais uma coisa. A lei, como nos diz a própria Nomen Legis, que aparece na ementa textual da norma, é uma lei geral de proteção de dados. Se aplica a todos, e não apenas àqueles que exploram atividades na internet ou relacionadas à tecnologia. Todos deverão se adaptar aos seus rigores, todos poderão, de uma forma ou de outra, ser contemplados pela lei, a nível protetivo, mas também pelas sanções. Então, de fato, é um debate fundamental, atualíssimo e necessário, este que estamos a ter neste momento. Esse período, não é isso, em que a lei aguarda para valer, né, que é a vacácio, ou o período da vacância que a gente tem falado, ele é muito importante
casos como a Lei Geral de Proteção de Dados, em que nós temos mudanças tão profundas na forma de atuar, tanto dos entes públicos quanto dos entes do mercado, até dos particulares. A gente já tem observado algumas mudanças, né, no perfil da captação dos dados, um cuidado maior que não se via anteriormente no Brasil, mas realmente muitos estão aí aguardando a fixação do prazo da vigência e talvez não seja uma conduta muito prudente, porque nós podemos ter, como você disse, apesar de uma forma um pouco imperfeita pela falta da autoridade nacional, uma vigência bem próxima, né? Muito antes do que a gente está esperando agora nesse âmbito de pandemia. Então, acho que é importante a gente ressaltar que, apesar da incerteza, quem não pensou em se adaptar, em já criar os protocolos, as mudanças institucionais, está aí um pouco atrasado dentro dessa história. A gente tem que acelerar esse processo. Mas, dando continuidade, eu queria te perguntar sobre algo que é bem essencial no âmbito da lei, porque acho que talvez um dos fundamentos ou conceitos basilares da Lei de Proteção de Dados é justamente o que são os dados que são protegidos, não é isso? E nós temos a previsão de dados pessoais, como o próprio nome trata, de uma maneira geral, comum, e nós temos também uma previsão específica dos chamados dados sensíveis na Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria que você explicasse, porque tem dos nossos ouvintes, tem pessoas que não conhecem esses termos, e às vezes numa perspectiva legal, o que são dados sensíveis, os dados pessoais comuns, diferentemente, e como eles são tutelados no âmbito da lei geral. Carla, excelente questionamento. É a base. Essencialmente é a base. Veja, antes de conceituar propriamente os dados pessoais, vamos chamá-los assim de comuns, e os dados pessoais sensíveis, me permita destacar um ponto fundamental. O artigo 17 da LGPD descreve quem ela tutela, e é importante sabermos disso antes de conceituar as categorias de dados. O artigo 17 é categórico. A lei tutela a proteção do titular de dados, que deve ser necessariamente pessoa natural. Esta primeira evidência deixa claro para todos nós que as pessoas jurídicas estão afastadas do campo de incidência protetiva da lei. E o próprio artigo 17, Carla, veja, conjuga 3 direitos fundamentais consagrados pela nossa Carta Constitucional: liberdade, intimidade e privacidade, como corolários de uma estrutura protetiva maior. Esta que configura a tal titularidade sobre os dados. Essa ideia de titularidade, se me permite mais esta consideração preliminar, é uma noção mais ampla do que aquela clássica do direito de propriedade, que nós, civilistas, conhecemos tão bem. A noção de titularidade, sendo mais ampla que a de propriedade, denota uma dimensão de controle, desdobrada de um fundamento da LGPD que aparece no seu artigo 2º, inciso 2, a autodeterminação informativa. Significa dizer que a pessoa natural, a partir do momento em que esta lei passar a valer, deverá não apenas ser considerada proprietária de seus dados, mas efetivamente titular desses dados. E, portanto, a ela deverão ser garantidos mecanismos para o controle desses dados. Este é um raciocínio importante, mantenhamos isto em mente. Avanço agora para descrever que não são apenas 2 os conceitos que a lei traz para categorizar os dados. Carla, o artigo 5º da lei traz conceitos, é categórico e descreve no seu inciso 1 o que seriam os dados pessoais, como optamos por chamá-los, comuns, os dados pessoais propriamente ditos. São todos aqueles que dizem respeito à pessoa, a esse tal titular dos dados pessoais. Eu me refiro a nome, número de CPF, endereço, dados de filiação, todos os dados que podemos dizer cadastrais entrariam nessa conta. Mas é muito mais amplo do que isso. Essencialmente, é tudo aquilo, Carla, que possa identificar a pessoa natural, de uma forma ou de outra.
ainda que não seja um dado direto, relacionado a ela e que a identifique de forma única. Mas veja, a lei também cuidou de trazer uma categoria com proteção adicional. É a que aparece no inciso 2 do artigo 5º. Esses tais dados pessoais ditos sensíveis. O próprio adjetivo já denota essa proteção extra. Denota essa necessidade de compreensão de que são dados merecedores de tutela mais específica. São dados, Carla, relacionados à personalidade. Eu me refiro a dados que identifiquem etnia, gênero, cor, religião, dados relativos à saúde, dados genéticos, dados biométricos, geolocalização, dados que permitam, quando conhecidos, uma identificação da pessoa natural titular dos dados que viola de pronto os 3 direitos fundamentais descritos pelo artigo 17. Repito, liberdade, privacidade e intimidade. Seria uma exposição que expõe esses 3 direitos fundamentais. E esses 3 direitos fundamentais compõem exatamente o núcleo duro de proteção que a lei configurou em torno de um, talvez, novo direito fundamental, chamado de direito fundamental à proteção de dados pessoais. Um desdobramento desses outros 3, que com eles se combina e que muito tem sido debatido, inclusive no Congresso Nacional. Me refiro, obviamente, à proposta de emenda à Constituição número 17 de 2019, que almeja inserir o inciso 12, hífen A, ao rol do artigo 5º da Carta, para prever expressamente esse direito fundamental à proteção de dados pessoais. Não me parece necessário, Carla, porque, veja, o desdobramento trazido por estes outros 3 direitos fundamentais, além de outros, ainda que considerados implicitamente, já protege a nível constitucional o titular. E a lei vem apenas especificar essa proteção, dando mais clareza a ela. Mas veja, eu disse que temos uma terceira categoria. Além dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis, a lei ainda descreve, no artigo 5º, inciso 3, os dados anonimizados. É importante sabermos que são aqueles dados que tiveram extraídos de seu conjunto identificatório os elementos que permitam a remissão à pessoa natural. Se entendermos os dados pessoais ou cada dado pessoal como um conjunto de elementos, a anonimização, a técnica que leva ao dado anonimizado, conceituada também no inciso 11 do artigo 5º, seria o processo pelo qual se retira elementares pontuais que permitam a identificação do titular. E o dado anonimizado, pela dicção do artigo 12 da LGPD, não é suscetível de regência pela própria lei. Não está sujeito sequer às sanções. Seria um dado posicionado no extremo diametralmente oposto àquele do dado pessoal e do dado pessoal sensível, não estando, obviamente, contemplado como um dado protegido. Entretanto, faço aqui desde logo a ressalva, a lei prevê também a hipótese em que o dado originalmente anonimizado tem a reversão deste processo de anonimização. A doutrina chama esse processo de reidentificação ou repersonalização do dado, e aí sim, esse processo de reversão tornaria o dado anonimizado novamente dado pessoal ou até dado pessoal sensível, e esta proteção voltaria a existir a partir de tal momento. Com esses 3 conceitos, eu tenho certeza, Carla, poderemos elaborar uma série de questões interessantes para seguirmos com o nosso debate. É isso mesmo. Existe, além de tudo, desafios sobre essa anonimização, e eu quero falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu queria primeiro que a gente pudesse falar um pouco sobre esse universo das instituições superior, que estão aí também muito preocupadas sobre a melhor forma de implementar a LGPD
quais são as principais orientações. Eu queria, nessa primeira pergunta sobre as instituições de ensino superior, que você falasse um pouquinho sobre quais deveriam ser as principais preocupações mesmo dessas instituições em relação ao armazenamento de dados, e aí pensando nos dados comuns, mas também nos dados sensíveis, ou especialmente nos dados sensíveis dos seus alunos, porque a gente sabe que é muito intenso esse processo de armazenamento de dados no âmbito de uma instituição de ensino superior. A gente vai ter vários dados que tratam diretamente da personalidade, da origem racial e ética, a própria questão do nome social, do nome e do nome social. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais preocupações que as IES devem ter nesse processo de armazenamento de dados. Excelente, excelente, excelente. Carla, realmente, como eu disse lá no início, a lei é uma lei geral. Uma lei que se aplica a todos, mesmo que as atividades exploradas a nível empresarial não sejam diretamente exercidas ou realizadas na internet ou dependentes da tecnologia. Sendo assim, obviamente, as instituições de ensino superior estão sujeitas também aos rigores desta lei e a ela devem se adaptar. A adequação aos dizeres da lei é um processo complexo que envolve o mapeamento pontual de todas as atividades desenvolvidas no âmbito empresarial. A identificação de gargalos, a identificação de pontos de maior ou menor risco quanto aos processos em que ocorra tratamento de dados. E aqui, Carla, eu me permito fazer remissão ao próprio conceito de tratamento de dados, que a lei descreve como um gênero. Aparece, mais uma vez, eu faço esse destaque, não é? O artigo 5º da lei traz conceitos. E o inciso 10 descreve o conceito de tratamento. Lá aparecem inúmeras condutas. Fala-se na coleta, na produção, na recepção, na classificação, na utilização, no acesso, na reprodução, na transmissão, na distribuição, no processamento, no arquivamento, no armazenamento, na eliminação, avaliação, no controle, na modificação, na comunicação, na transferência, na difusão e na extração de dados. Perceba a quantidade de condutas que a lei descreve. Tratamento seria um conceito amplo, um gênero, em que estão embutidas todas essas condutas específicas. Eu citei, obviamente, o armazenamento, uma espécie de tratamento do dado pessoal. O que nos demonstra que a preocupação vai, me permito o trocadilho, de A a Z. É preciso mapear todo o processo em que ocorra no exercício da atividade empresarial algum desses atos, desde a coleta do dado até a transmissão ou até o ato de se eliminar esse dado. Cada uma dessas etapas possui riscos próprios, peculiaridades próprias. E para as instituições de ensino, cara, naturalmente, por envolverem atividades que necessariamente pressupõem a captação de dados, dos discentes em especial, muitas das vezes, atividades que serão exercidas pela web, o que traz uma dimensão adicional a ser considerada, não é? Eu me refiro especificamente ao envolvimento de terceiros nessas operações, plataformas garantidas por terceiros, servidores onde trafegam os dados que são utilizados para o ensino, até mesmo, Carla, armazenamento em nuvem, que tem sido tão utilizado nesse momento. Enfim, tudo isso deve ser levado em consideração. E o mapeamento dos riscos em um ecossistema complexo que envolve tantas atividades diferentes, mas relacionadas ao mesmo fim, e até mesmo exercidas ou executadas em parceria com outras empresas que somam esforços para levar a efeito uma prestação de serviços adequada ao discente, impera a necessidade da prevenção. Não é por outra razão que falamos no direito digital com tanto orgulho e ênfase em uma palavra que se tornou quase um chavão atualmente no direito: compliance. Essa palavra é fundamental. Especifica exatamente essa necessidade de uma atuação conforme,
de uma atuação pautada no mapeamento dos gargalos que o processo todo pode gerar. Um mapeamento este que poderá trazer resultados positivos, profícuos, melhores, em conformidade à lei. Com essa introdução, eu me permito ressaltar, Carla, que para a instituição de ensino, o ponto será exatamente o momento da coleta. É muito comum que haja a coleta de dados pessoais com frequência. Matrículas, consultas, orçamentos, desde o início, quando o discente procura a instituição, ou quando há aquele contato inaugural, já são coletados muitos dados pessoais, ainda que não sejam dados pessoais sensíveis. Mas esses primeiros dados, esses dados que são obtidos no primeiro contato, já merecem uma proteção, e é uma proteção fundamentalmente baseada no controle que será aplicado a esse acervo de dados. Quero dizer que não adianta mais imaginarmos os processos de coleta de dados por formulários simples. Se pela internet, formulários não criptografados, não baseados em tecnologia de certificação SSL, em websites que não apresentem com clareza ao usuário que está navegando pelo portal a existência de técnicas de privacidade. Privacy by design é a expressão inglesa que denota essa necessidade de concepção da arquitetura sistêmica a partir do primado da privacidade, da coleta mínima de dados. Quero dizer o seguinte, se a coleta será de dados cadastrais para uma consulta, para um mailing list, para o que quer que seja, que se apresente dentro da plataforma quais dados serão coletados, qual será a finalidade da coleta, onde estarão armazenados, por quanto tempo estarão armazenados e quais são as técnicas de segurança da informação aplicadas por aquele agente específico, pela instituição de ensino, para o resguardo desses titulares. Esta exigência em específico é que tem levado, especialmente a advocacia voltada ao direito digital, a uma atuação consultiva muito enfática na produção de documentos que se convencionou chamar de políticas de privacidade. Todos aqui já ouvimos falar disso, ou já nos deparamos com isso em algum portal da rede. Existe algum link que vai remeter o leitor, o internauta, a uma carta, uma cartilha de dizeres chamada Políticas de Privacidade daquela empresa, que descreverá esses detalhes, finalidade, armazenamento, técnicas de segurança, etc. Esse é o primeiro passo, estabelecer com clareza quais são esses detalhes a serem apresentados ao consumidor final daquele produto ou serviço, no caso do ensino, que terá acesso a essa plataforma e estará sujeito ao processo de tratamento de dados. Ainda é fundamental que se estabeleça termos de uso para a plataforma. Diferentemente das políticas de privacidade, que vão dizer respeito muito mais ao que se faz com os dados, os termos de uso descreverão efetivamente como a empresa se porta diante desse novo universo. Como ela pode traduzir em credibilidade empresarial o tal do compliance, por que não? Isso, muito mais do que prevenir danos e riscos, pode trazer também a demonstração de maior credibilidade, a alavancagem empresarial em um mercado no qual não se nota, infelizmente, grande preocupação com esses detalhes. E mais do que nunca, faço aqui uma remissão àquilo que disse no começo. Sendo a lei uma lei geral, é evidente que aquele que se adequar a ela e trouxer com clareza a seus usuários finais todo esse acervo de respeito às imposições normativas sairá na frente. Então, Carla, consta da lei uma série de fundamentos, no artigo 2º, uma série de princípios, no artigo 6º, e tudo o que a lei descreve como conceitos, no artigo 5º, corrobora essa necessidade de cognição específica dos termos desta lei, para que a apresentação final motive um remapeamento de todos os processos operacionais. Quando envolverem dados da coleta,
a eliminação, esses processos precisarão ser reestruturados, reconfigurados, potencializados em função da observância dos fundamentos e princípios da lei. Eu diria dessa forma que para quem trabalha neste mercado do ensino superior, o passo inicial é este, mas há muito mais. A reconfiguração das rotinas envolve o pós-contratação. O período durante aquele desempenho contratual precisará ser ainda revisto. E mais do que nunca, para aqueles que desempenham o ensino pela internet, especialmente com plataformas hoje que surgem a todo momento, oferecendo vantagens as mais variadas, outras questões virão à tona. Principalmente com um universo no qual se tem streaming em tempo real, transmissões ao vivo, portanto, no qual se tem a interação por meio de plataformas terceirizadas, no qual se tem a necessidade do controle, inclusive para a aferição de presença do discente em sala de aula. Ora, um exemplo simplório que pode ilustrar isso que eu estou a descrever e que é uma preocupação é a própria necessidade de consentimento do discente para a coleta de sua imagem, uma vez que se estará efetivamente a transmitir dados. Não se trata mais da visualização física, agora se trata da captação de imagem, transmitida virtualmente nesse universo do EAD, para que se possibilite a aferição da presença da pessoa em uma sala de aula. Isso tudo precisa ser mapeado, e esse exemplo simplório que eu trago identifica exatamente uma dessas necessidades. Isso deverá aparecer até mesmo em contrato. Se não em contrato, pelo menos em termos de uso, que nada mais são, sejamos francos, do que um contrato de adesão. Nesse sentido, com esse exemplo simplório e vários outros que podemos colher a partir dessa novidade que a interação virtual propicia, se torna evidente a necessidade de remapeamento de riscos. Digo isso porque um dos fundamentos e princípios da lei é o consentimento. Titular de dados, por excelência, é aquele que controla seus dados, como eu descrevi, pela dicção do artigo 17, que fala em titularidade. Esse consentimento deve existir, deve ser coletado juntamente com o dado para permitir a utilização do dado. E vou além, Carla. A lei descreve o consentimento quanto aos processos de tratamento de dados como uma necessidade consciente e inequívoca. O titular de dados precisa ser informado dos seus direitos e precisa ser informado de que tudo o que será feito com seus dados pressupõe sua aceitação prévia e informada e inequívoca. Como coletar esse consentimento dessa forma? Volto agora a essa questão que tenho frisado tanto, do remapeamento de processos. Certamente não será com essa malfadada prática que nós vemos nos portais, nos sites, nas plataformas, de apresentar um longo texto que o usuário supostamente deverá ler e com o qual deverá consentir a partir de um simples clique em um botão final de avançar, aceitar, seguir adiante. Não é assim. A lei impõe uma releitura, um remapeamento de processos a partir de técnicas mais convincentes, de melhor apresentação. Fala-se, inclusive, em interatividade, e não é por outra razão que no universo do desenvolvimento de aplicativos para plataformas móveis, especialmente celulares, temos visto hoje, isso aqui todos nós conhecemos, a experiência de, ao baixar um novo app, quando nos é apresentado o próprio programa, termos ali o scroll. Vamos passando o dedo para o lado e 4 ou 5 telas vão nos apresentando quais são as técnicas utilizadas para funcionamento daquele app e vão sendo solicitadas permissões específicas de acesso a fotos, câmera, microfone, lista de contatos, o que quer que seja. É uma demonstração de como essa interatividade da plataforma pode oferecer a coleta mais, digamos, ilustrada do consentimento. O mesmo deve valer na web. Nós não podemos pressupor que o usuário
terá o tempo necessário para a leitura de um documento complexo, redigido com longas linhas. O consentimento precisa vir de forma inequívoca e, mais do que nunca, se impõe o design, se impõe a apresentação. É por isso que se fala tanto na utilização da experiência do usuário, UX, User Experience. É por isso que se fala tanto em web design responsivo, é por isso que se fala tanto, até no direito, não é mesmo, em visual law e legal design. O mesmo vale para o ensino. E mais do que nunca, técnicas de design, técnicas de apresentação precisarão ser utilizadas para todas as rotinas da empresa, de modo a tornar esse contato com a ponta, com o usuário final, o discente, o mais transparente, simplificado, dinâmico e interativo possível. Esse é o caminho, essa é a forma que se espera que todos adotem para a apresentação da sua conformidade aos rigores da lei nesses processos específicos, cara. Você tocou num ponto que eu acho muito importante, entre vários, né? Eu, como professora também de IES, e agora na pandemia, trabalhando em regime remoto, eu trabalho com direitos da personalidade, né, no direito civil, e vi muita gente achando que havia um consentimento tácito, sem discutir, né, qual seria o uso dessa imagem, sabendo todos que as aulas estão sendo gravadas, né, e precisamos sim, achei muito bem esclarecido, trabalhar a necessidade de novos protocolos e realmente sair daquela mentalidade tradicional do termo de adesão em que a pessoa não compreende ou não lê, principalmente ela não lê normalmente, não é isso? Apenas tem que fazer um clique para poder passar para frente. E existe uma outra coleta que tem sido muito comum já há um bom tempo mesmo, antes de pandemia, e que eu queria que você falasse um pouco também no âmbito das IES, porque eu acho que gera dúvidas práticas, que é a coleta de dados pela biometria dos discentes, em dispositivos, em processos da própria IES. Isso deve ser consentido, claro, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a IES deve proceder em relação à coleta de biometria. A gente pergunta, eu vou me permitir, inclusive, Carla, a respondê-la complementando um detalhe que passou batido na minha resposta à sua questão anterior, quando você menciona a questão do nome social também. Igualmente, um dado pessoal sensível. Biometria, nome social, ambos dados pessoais sensíveis. A lei apresenta o regime para os dados pessoais comuns no artigo 7º e para os dados pessoais sensíveis no artigo 11º. Há diferenças, mas basicamente pressupõe-se o tal consentimento que eu descrevi anteriormente. Entretanto, há algumas hipóteses de proteção adicional, justamente por serem esses dados considerados, como dito, sensíveis. Essa proteção adicional impõe, basicamente, a técnica de segurança adotada para a proteção do dado que foi coletado, tratado e armazenado. Esse dado sensível pressuporá da instituição de ensino a adoção de alguma técnica mais segura para esse armazenamento, de alguma técnica que garanta maior rigidez à proteção. Não há clareza sobre quais são as melhores técnicas, né? Isso varia muito porque a evolução da informática e a própria evolução da criptografia oferece a todos os dias novidades e possibilidades para essa utilização da segurança da informação. Entretanto, ainda que seja uma constante a evolução do estado da técnica, é preciso que se utilize, no mínimo, de técnica de criptografia para o armazenamento dessas informações. O que quer dizer que a biometria, especialmente quando coletada para controle de presença, e aqui eu me refiro, obviamente, a uma rotina pós-pandemia, uma rotina em que o acesso às dependências das instituições de ensino será presencial, obviamente não se espera que o sistema que faça a verificação biométrica esteja em um computador, dentro de uma sala, dentro de uma guarita, enfim, dentro de um ambiente interno da instituição que seja facilmente acessível por um colaborador e que possa eventualmente gerar cópia desses bancos de dados e abrindo margem até a vazamentos desses dados, não é?
eu gosto sempre de ilustrar essa ideia da biometria, que vale para a instituição de ensino superior, citando o exemplo dos condomínios edilícios. Porque hoje, isso fica bem claro quando imaginamos os condomínios, hoje é comum, especialmente os condomínios horizontais, a utilização da biometria para acesso até mesmo de visitantes. E são dados pessoais sensíveis, usualmente armazenados em um computador qualquer que fica na guarita de acesso. Coleta-se até mesmo uma fotografia da pessoa para garantir o acesso às dependências de um condomínio e não há qualquer técnica de segurança. Esses dados ficam ali armazenados em um HD. Podem ser copiados para um dispositivo flash, um pendrive, e levados a qualquer lugar. Podem ser vazados por um e-mail, uma vez que o acesso ao sistema operacional do computador é amplo e restrito. Ou seja, se é uma lei geral e está valendo para todos, as instituições de ensino certamente estão preocupadas em se adequar a ela. Os condomínios talvez nem tanto, talvez pela dificuldade técnica que isso impõe, mas precisarão fazê-lo. E voltando especificamente às instituições de ensino, eu diria, Carla, que para a biometria em especial, é fundamental que o sistema de controle de acesso às dependências da instituição, ou seja, qual for a finalidade pela qual essa biometria é coletada, precisam ser servidores extremamente seguros. Servidores aos quais poucas pessoas tenham acesso. Colaboradores muito específicos e restritos e um banco de dados que não permita cópia, extravio, envio a plataformas externas, enfim, que não fique nesse exemplo que eu citei, armazenados em um HD singelo, que estejam disponíveis em um ambiente realmente protegido. Isso valerá também para os dados cadastrais. Os alunos não podem ter os seus cadastros inseridos em um banco de dados web desprotegido. É muito comum, não é? Nós conhecemos plataformas de desenvolvimento web que não apresentam técnicas de certificação criptografada, especialmente com segurança. Isso não pode acontecer. O cadastro web precisa também, quanto aos dados sensíveis, e aí eu volto a citar o exemplo do nome social, não é? Que identifica aspecto inerente à personalidade, não pode simplesmente aparecer em um banco de dados singelo, de consulta simplificada, que um algoritmo qualquer consegue buscar. Existem técnicas adequadas, vários sistemas e linguagens de programação que oferecem essa criptografia, e isso pode valer, inclusive, para o ambiente da internet, não é? Fora dessa situação da biometria utilizada no acesso às dependências físicas da instituição. Certamente, todos os que estiverem nos ouvindo saberão do que eu estou a falar e saberão que não é nenhum desafio a implementação de técnicas de segurança dessa estirpe. Basta, evidentemente, mapear qual é a técnica cabível para um caso e outro. Será uma evidente para esse cenário do acesso presencial e será outra, naturalmente, para o caso do acesso pela internet. Bom, continuando e pensando num outro foco, eu queria falar um pouquinho mais sobre anonimato. Você falou, mas eu acho que a gente tem um pouco mais a aprofundar. É que entre os direitos fundamentais, não é isso, que são basilares dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem o direito à privacidade, à própria intimidade da pessoa natural, que são direitos da personalidade, além de ter caráter fundamental, que permitem, por exemplo, ao titular exigir que a sua identidade seja resguardada no tratamento, na utilização dos dados pessoais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do direito que o cliente da IES tem, não é? De exigir o anonimato na utilização, no tratamento dos seus dados e falar um pouquinho sobre como que isso funciona, com essa exigência e a forma adequada de tratamento desses dados da perspectiva do anonimato. Excelente, Carla. Acho que agora talvez você tocou no tema que me é mais caro da lei. E isso muito me agrada, porque é um tema fundamental, de fato. Não é? Como disse lá no início, a lei, no seu artigo 17, descreve uma dimensão que vai além do conceito tradicional de propriedade. Fala-se em titularidade sobre os dados, o que denota essa, talvez, proteção adicional, se é que posso chamar assim, que se dá ao titular de dados,
ele precisa, pela autodeterminação informativa, ter condições de exercer a sua titularidade, controlando efetivamente os fluxos do tratamento. E não por outra razão, o artigo seguinte, artigo 18 da lei, apresenta um rol de direitos do titular de dados. Vai do que é mais comezinho ao que é mais complexo. Comezinho, claro, me refiro à ideia de simples confirmação de existência de um dado pessoal em um banco de dados, ou confirmação de existência do tratamento do dado pessoal, passa pelo acesso ao dado e acaba chegando a descrições e discussões mais complexas como esta da anonimização, que aparece também no rol do artigo 18 como um direito do titular de dados. Bem, não vou aqui me ater a todos os direitos ali apresentados, até porque é um rol exemplificativo. Existem outros direitos que podem ser coletados de outras normas desse microsistema de proteção do titular de dados, composto, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei de Acesso à Informação, mas, particularmente, a anonimização de dados pessoais, lembremos-nos, anonimização enquanto processo que retira do dado pessoal elementos ou elementares que identificam o seu titular, tornando esse dado passível de utilização, mas agora uma utilização não suscetível dos rigores da lei, impõe compreendermos, Carla, que a própria lei é um pouco nebulosa em relação a eles. Eu vou explicar o que eu quero dizer com nebulosidade, mas eu me refiro essencialmente a uma dificuldade que o próprio legislador teve na dicção normativa. Se lermos o artigo 5º, no seu inciso 3, onde consta o conceito de dado anonimizado, e depois o inciso 11, onde consta o conceito de anonimização enquanto processo, e mais, depois, o artigo 12, no seu caput e o seu parágrafo 1º, veremos que a todo tempo o legislador trabalha com conceitos jurídicos indeterminados, uma técnica de redação legislativa questionável, até mesmo, diria eu, repudiada pela atual redação do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. É uma técnica perigosa porque, a todo tempo, fala-se em técnicas de segurança da informação, as melhores técnicas, fala-se, enfim, naquilo que esteja disponível no momento de tratamento. O parágrafo 1º do artigo 12, tentando dar áreas de objetividade no texto, fala que tempo e custo seriam fatores objetivos para a aferição da técnica de anonimização utilizada. Eu tenho as minhas dúvidas, uma vez que tempo e custo são variáveis bastante complexas e que devem ser consideradas entre um agente de dados e outro, e o acesso que cada agente tem às técnicas mais sofisticadas de segurança da informação. Fato é que, para garantir este processo chamado anonimização de dados, é preciso que se tenha grande rigor técnico. E esse rigor, ou a aferição desse rigor, deve ser muito bem documentada, cara. Como não temos a ANPD, a Agência Nacional existente, atuante e fiscalizando propriamente essas técnicas de anonimização, cada agente, e no caso das instituições de ensino, cada instituição precisará estabelecer dentro das suas necessidades quais são as técnicas que mais lhe oferecem condições de garantia do uso de dados anonimizados. Lembrando, a anonimização é um direito do titular? Sim. Mas também pode ser uma técnica utilizada pela instituição para permitir o uso do dado mesmo após o ciclo de utilização direta, o tratamento em que haja prestação de serviço ao aluno. O que quero dizer? Mesmo após o fim do ciclo contratual, é possível a manutenção de certos dados não eliminados e que são utilizados para finalidades de interesse da instituição, desde que anonimizados. Isso pode ser até a finalidade estatística, não é? Isso pode servir até mesmo para mapeamento de, por exemplo, número de candidatos aprovados em um certame, um processo seletivo, critérios de aferição
de limites etários do público discente, categorização desse público por geolocalização. Pensemos na titularidade como um acervo de dados. Nome, CPF, endereço, filiação, geolocalização, formação acadêmica, curso que realizou junto à instituição, período, frequência às aulas, notas, etc. Se retirarmos desse grande conjunto alguns desses elementos, aqueles que identificam mais diretamente o usuário, nome, o CPF, ainda que não haja uma remoção completa, mas simplesmente a supressão parcial desses dados, ou seja, ao invés de utilizar o nome completo, vou manter apenas o prenome, ou vou utilizar uma sigla colhida da abreviação do nome, ou até mesmo o CPF com a supressão de vários de seus dígitos, mantendo os 3 primeiros, os 6 primeiros. O endereço parcial, então, se ao invés de identificar o logradouro completo, optar-se por utilizar apenas o CEP para traçar a localização daquele discente, isso são técnicas de anonimização, técnicas simples de anonimização, mas são técnicas que servem para esse propósito. Nesse sentido, a utilização dessas metodologias poderá permitir, mesmo após o encerramento do ciclo contratual entre discente e instituição, a utilização daqueles outros dados que foram coletados durante o processo de aprendizagem, inclusive para a melhoria do processo de aprendizagem. Essa é uma finalidade lícita. Nesse sentido, o fundamento será identificar qual é a técnica mais adequada a cada uma das instituições. Isso variará muito, sem dúvidas. E muitas das vezes, cara, é preciso ressaltar, envolverá processos mais complexos do que esses que eu descrevi, de simplesmente suprimir partes dos dados. Talvez envolverá, e aqui entra em cena esse ambiente do EAD, esse ambiente da internet como meio para a propagação do conhecimento, muitas das vezes envolverá a utilização da anonimização nas práticas de ensino adaptativo, o conhecido Adaptive Learning. Esse é um tema que me é muito caro também, que estudo bastante, e vejo com grande potencial de uso a partir da anonimização. Por quê? Porque a ideia é justamente otimizar o resultado que é apresentado ao discente através da coleta de dados que são hipersensíveis, eu ouso dizer. Diz respeito ao processamento algorítmico da atenção. Diz respeito em um grau mais elevado de profundidade técnica, até mesmo a coleta do reconhecimento facial do aluno durante a realização de uma atividade acadêmica. Ou seja, tudo aquilo que possa denotar o cansaço, a atenção especial, o entusiasmo na realização de uma atividade, tem condições de ser coletado atualmente e pode ser utilizado para mapear a forma com que o ensino é prestado. Então, é claro que esse é um exemplo extremo, mas a utilização no Adaptive Learning já traria a necessidade de técnicas muito mais sofisticadas de anonimização dos dados pessoais para que sejam processados e utilizados adequadamente. Especialmente se estivermos aqui a falar da coleta de reconhecimento facial, da coleta de cookies de navegação personalizados, da coleta, enfim, daquilo que não é aparente, como o nome, o CPF e o endereço, mas que identifica o titular a partir do seu IP, da sua localização, da sua face, coletado em uma câmera. Tudo isso é fundamental, né? E como disse naquele exemplo citado em resposta anterior, se a coleta da imagem pressupõe o consentimento, mais ainda a utilização dessa imagem para qualquer tipo de apresentação de uma resposta formatada aos interesses daquele aluno. Para uma resposta personalizada, não é algo que se busca tanto hoje no ensino, ao aluno que procura o acesso o mais especial possível em um ambiente virtual. Eu diria, concluindo esse raciocínio aqui, no qual já divaguei bastante, que a anonimização nos apresenta uma nova esfera de cognição do que são os próprios dados pessoais e novas potencialidades, de um lado empolgantes e de outro preocupantes quanto às formulações existentes para isso. Apenas a nível conceitual, fechando esse raciocínio, cara, eu me permito um parêntese para dizer que na Europa, de onde nós buscamos inspiração para a LGPD brasileira,
O regulamento vigente, o RGPD europeu, Regulamento Geral de Proteção de Dados, fala em uma outra técnica, fala em pseudonimização. Apenas para que não haja dúvidas, o legislador brasileiro optou pela terminologia anonimização em detrimento de pseudonimização. Porém, e aqui é realmente um parêntese, aparece o termo pseudonimização na LGPD brasileira, especificamente no artigo 13, parágrafo 4º da lei, que é o artigo que rege os estudos relativos à saúde pública, um tema que tem sido muito despertado, né, em razão dessa pandemia, não é? Em razão da necessidade de fornecimento de dados médicos ou relativos à saúde de pacientes infectados com o coronavírus. Esses dados relativos à saúde, quando utilizados para fins de estudo em saúde, podem ser pseudonimizados e não anonimizados. A diferença é simples. A anonimização seria um gênero, a pseudonimização uma espécie de anonimização. Espécie esta que, pela própria conceituação do artigo 13, parágrafo 4º, impõe ao agente de dados que aqueles elementos retirados e que transformam o dado pessoal em dado anonimizado sejam mantidos em acervo, mas um acervo seguro, criptografado, para permitir a auditoria posterior. Isso não vai valer para o ensino, vale para a saúde, mas é importante que se tenha claro que é uma terminologia um pouco controversa que o legislador brasileiro utilizou. Um último parêntese que me lembrei agora, mas é fundamental. Não é correto, Carla e demais colegas que estiverem nos ouvindo, falarmos em dados anônimos, e sim em dados anonimizados. O anonimato completo, que seria a remissão feita pela expressão dado anônimo, é um conceito que para nós do direito digital é teorético. Por quê? Porque técnicas e estudos já demonstraram que é possível reverter a anonimização mesmo na sua forma mais sofisticada. Então, evitemos esta expressão dado anônimo. Existe uma utopia, né, de que um dado possa ficar de forma definitiva, que os representantes, as pessoas de IS pensem nos vários dados que a gente trata no dia a dia. Porque, em princípio, vem à mente o dado do discente, do aluno, às vezes do docente, mas em diversos cursos a gente também vai ter coleta de dados de terceiros, né? Então, pensemos aí no direito, que é a nossa área, os núcleos de assistência judiciária, a gente tem a coleta dos dados daquelas pessoas que comparecem como cliente, nas clínicas, os cursos de saúde. Então, toda essa discussão ela tem um universo de aplicação grande e talvez em várias situações específicas, técnicas diferentes tenham que ser usadas, mas sempre deve haver, sim, essa preocupação. Primeiro com o consentimento, né, com a ideia de reconhecer a titularidade, como você muito disse, que não é meramente uma propriedade de dados, porque o dado faz parte da própria personalidade do ser, né, essa identificação, mas pensar numa forma adequada de reconhecer e proteger o direito desse titular. Eu queria falar um pouquinho mais ainda sobre anonimização, porque certamente é um dos temas mais importantes aqui dentro da LGPD, mas se é que a gente pode falar isso sem um erro, não é isso? Mas é que muitas vezes a gente tem o uso dessas técnicas de anonimização, mas você busca também a utilização dos acervos de dados para uso estatístico. Então, eu queria que você me explicasse sobre a aplicação dessas técnicas de anonimização aos acervos de dados em relação para o uso estatístico. Perfeito. Você comentou bem, Carla, essa questão inerente aos direitos da personalidade, né? De fato, a titularidade descrita pela lei remete a isso e demonstra a inerência do debate ao tema dos direitos da personalidade. De fato, quando se fala em anonimização, eu digo que é um tema que me é muito caro, exatamente porque revela uma série de questões interessantes e que o direito ainda está procurando compreender, pela própria dificuldade que a técnica apresenta, né? Mesmo os colegas que são das ciências da computação enfrentam certos dilemas ou dificuldades em relação a esse tema. E é claro que quando falamos especificamente em estudos estatísticos ou na realização
para fins de pesquisa estatística, surge a questão, a indagação. Bom, esses dados precisam ser anonimizados necessariamente ou não? Veja, a lei diz da necessidade da anonimização apenas para a garantia de situações muito específicas, que são aquelas do artigo 12 da lei e do artigo 13. Como eu citei no exemplo anterior da pseudonimização, os estudos relativos à saúde seriam um exemplo. Mas o estudo estatístico em linhas gerais, não é? E não o estudo específico na área da saúde, não pressupõe a obrigatoriedade da anonimização. E isso é fácil de se constatar, Carla, pela leitura, por exemplo, do artigo 11, no seu inciso 2, a linha D, que trata do dado pessoal sensível e fala do estudo por órgão de pesquisa para fins estatísticos, exigindo sempre que possível a anonimização de dados. Esse aposto que aparece no texto da lei, o entre vírgulas, né, sempre que possível, denota não se tratar de uma obrigatoriedade, mas de uma, enfim, de uma possibilidade bem-vinda, não é? A anonimização dos dados. Esse modo como a lei trata a anonimização é reflexo, claro, da própria dificuldade técnica de implemento da anonimização. Então, eu diria que para fins de estudo, especialmente estudo estatístico, sendo viável para a instituição a realização da anonimização dos dados dos discentes, é válido que se faça essa anonimização. Qual será a técnica empregada? Como eu disse anteriormente, dependerá das possibilidades de cada instituição, mas é prudente que se faça. E claro, os resultados, quando divulgados a posteriori, e mesmo quando armazenados para fins de consulta futura, não pressupõem aquele armazenamento destacado à parte das elementares dissociadas dos dados pessoais. Isso só existe na pseudonimização, pela lei brasileira, que aparece nos estudos relativos à saúde. Os estudos relativos ao ensino, certamente não haveria essa necessidade. Então, o processo de anonimização deveria ser empregado, num cenário hipotético, apenas para que sejam retiradas as elementares identificadoras do titular, mas estas elementares retiradas poderiam, naturalmente, ser excluídas. E aquilo que permanecesse, aquele substrato final utilizado para a contabilização estatística, espera-se, seja o mais seguro possível, deixando a evidência o mínimo de dados do titular, deixando apenas aquilo que seja essencial para a contabilização estatística, apresentando-se como aparente ou para inserção em um algoritmo de processamento. Essa seria a melhor forma de se proceder a isso. Lembrando que há uma ressalva importante quanto aos estudos estatísticos realizados pelo poder público. A lei tem um capítulo específico para a regência do papel do poder público enquanto agente de tratamento de dados. E é claro que eu não me refiro aqui apenas ao censo realizado pelo IBGE ou aquelas hipóteses em que instituições públicas de ensino vierem a ser agentes de tratamento de dados. Me refiro também às inter-relações havidas, Carla, entre as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, e o próprio Estado, especialmente os órgãos responsáveis pela educação, seja no plano federal, o MEC, seja no plano estadual. Então, muitas das vezes serão coletados dados por esses órgãos pertencentes às estruturas de Estado, e o fornecimento dessas informações poderá, depender do caso, ser oferecido pela instituição de ensino de forma anonimizada. Aqui entra em cena uma dimensão adicional a se considerar, chamada de compartilhamento dos dados. Importante ter isso claro, porque o compartilhamento aparece no rol de direitos do artigo 18 da lei e o titular precisa ser informado de sua existência, inclusive quando envolver o poder público. O que não se exige é o consentimento do titular para isso. Por quê? Porque se estará a cumprir, nesse exemplo que citei, obrigação regulamentar específica. A lei cria essa exceção de forma clara no artigo 7º, depois no artigo 11,
também no artigo 16 e no artigo 18. Mas é preciso que se deixe claro, isso pode aparecer, por exemplo, nas políticas de privacidade apresentadas pela instituição de ensino, essa possibilidade. Ou seja, de que eventualmente haverá o compartilhamento de dado pessoal previamente coletado, anonimizado ou não, para o atendimento de comando regulatório do poder público, seja para que finalidade for. Então, apenas é importante deixar isso claro, porque esse fornecimento, esse compartilhamento de dado, quando envolver o Estado, poderá ou não ser o de dados previamente anonimizados. Normalmente haverá até mesmo compartilhamento de dados pessoais, na essência, mas isso não representará violação. Por outro lado, é prudente e até necessário que seja especificado de forma clara como uma possibilidade ao usuário, ainda que esteja lá nos termos de uso ou nas políticas de privacidade que podem ser consultadas livremente por iniciativa desse usuário, desse discente. Acredito que um dos maiores receios de quem está nos ouvindo se refere a sanções. O que pode ser aplicado? Quais são as punições, as sanções para o descumprimento aí de todo esse arcabouço de normas de proteção dos dados pessoais, já tocando nesse ponto importante para o nosso ouvinte, para o nosso leitor aqui. Excelente questionamento, Carla. As sanções talvez sejam o ponto que mais causa espécie em quem faz a leitura da LGPD. Os artigos 52 e 54, me permita também aqui essa breve recapitulação, foram excetuados naquela regra de vigência que eu expliquei lá no começo, que vem sendo debatida pelo Congresso Nacional atualmente, e excetuados de modo que, na hipótese, Carla, de a medida provisória 959 ser convertida em lei, tal como foi editada, haveria uma vigência para as sanções previstas nos artigos 52 a 54 da lei, apenas a partir de agosto de 2021. Para o restante da norma, para todos os outros dispositivos, a partir de maio de 2021. Essa diferença de 3 meses é curiosa e nos mostra, é mais uma evidência, na verdade, dessa preocupação gerada pelo rigor que a lei traz ao falar de sanções. Claro, ali no artigo 52, em especial, estão listadas as sanções administrativas. Outras consequências, e eu me refiro especialmente à responsabilidade civil, dependerão, obviamente, da intervenção do Poder Judiciário. Mas as sanções administrativas já são, por si, assustadoras. Talvez a mais impactante delas seja a multa prevista no artigo 52, para infração à lei, que é calculada, Carla, com um teto de até 2% do faturamento da empresa ou 50 milhões de reais. Essa cifra enorme assusta quem faz a leitura da lei, e esse susto acaba gerando essa impressão de que é um rigor extremado, mas efetivamente não é. Há uma grande margem ao cálculo da sanção. E eu me refiro aqui a uma espécie de sanção, porque existem outras, não é? Advertência, suspensão de atividades, etc. Para que fique mais claro, é preciso fazer aqui uma recapitulação também dos conceitos que a lei traz para identificar aquele que faz o tratamento dos dados pessoais. A lei descreve 3 figuras. 2 delas, controlador e operador, serão a maioria dos casos. O controlador, basicamente, seria a figura que detém o poder de decisão quanto ao tratamento. O operador seria a sua longa-manos, digamos assim, seria aquele que executa o tratamento. Num cenário em que se tem o armazenamento de dados em servidor, imaginemos, Carla, o controlador sendo aquele que determina qual dado será coletado, tratado e armazenado. Por exemplo, a instituição de ensino. O executor ou operador será aquela empresa que oferece o serviço de armazenamento, que oferece o banco de dados, o servidor de armazenamento.
Então, a atuação de ambos será uma atuação ambivalente, dual, mas que trará, no campo da sanção civil, da responsabilidade civil, solidariedade. Isso consta expressamente, lembremos-nos de que a solidariedade nunca se presume, mas isso consta expressamente do artigo 42, parágrafo 1º da lei. Havendo solidariedade, surge naturalmente uma preocupação adicional para as instituições de ensino, porque a falha do parceiro de negócios, do operador, poderá se traduzir em um dever de reparar dano no judiciário, na esfera civil, que pela solidariedade garantirá ao lesado a possibilidade de pleitear a integralidade da condenação em face deste controlador, em face da instituição de ensino. Esse é um raciocínio até um pouco óbvio para nós do direito, mas é algo que deve ser levado em conta para além das sanções administrativas, porque é um gargalo gravíssimo. Impõe, voltando àquela questão do compliance, que eu sei que nós vamos abordar melhor, eu tenho certeza disso, impõe uma boa seleção dos parceiros negociais, uma boa seleção daqueles que oferecerão o suporte técnico, informático e de internet para a realização dos serviços de educação. E mais do que a solidariedade, Carla, é preciso ter em mente que a lei prevê ainda uma terceira figura, o tal do encarregado de dados. O DPO, essa expressão se popularizou muito no último ano, Data Protection Officer, oficial de proteção de dados, DPO. Temos aí cursos sendo oferecidos para a formação desses profissionais, que são essencialmente profissionais responsáveis, pela garantia de todo o ciclo de tratamento dos dados e que atuará, por força do que prevê a lei, como um intermediador das comunicações entre controladores e operadores e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Será, dentre outras incumbências, papel deste encarregado, desse DPO, a expedição de relatórios à Agência Nacional de Proteção de Dados, que deverão descrever todos os usos atribuídos a dados pessoais pelo agente. Não sabemos ainda como esses relatórios serão formatados, a sua periodicidade. Detalhes desse tipo serão apresentados apenas por meio de regulamento infralegal, editado pela própria ANPD quando estiver em operação. Mas é uma preocupação que deve imperar desde logo, ou seja, gerar dados a partir dos dados que são tratados. Eu falo gerar dados me referindo aos relatórios, claro, mas gerar esses relatórios e armazenar e documentar tudo o quanto for possível para que a transparência impere e seja possível noticiar à agência o máximo possível de cumprimento, de atuação conforme aos rigores da lei. Exatamente porque esse dever de devida diligência permitirá aferir se houve ou não violação à lei, se houve ou não o tal do tratamento irregular, outro conceito complexo que a lei traz no artigo 44. E isso, Carla, é que será determinante para dizer se determinado controlador ou operador será sancionado na esfera administrativa. E sendo sancionável, qual será a gradação dessa sanção, especialmente quando se tratar da multa, da sanção pecuniária. Outras sanções, apenas para não deixar de mencionar, envolvem, por exemplo, a suspensão da realização de tratamento de dados por um período de 6 meses. Essa é uma sanção severa e que imporá ainda alguma cognição a ser regulamentada a nível infralegal, dependerá da agência, claro. Mas, enfim, de modo geral, é preciso que haja um resguardo muito grande sobre tudo o que se realiza e que se documente tudo o que se realiza para que seja possível provar efetivamente que não houve falha, que não houve infração à lei. Esse dever de documentação, né, se é que podemos chamá-lo assim, será mais um desdobramento disso que nós chamamos de compliance digital, disso que nós chamamos de devida diligência no ambiente da proteção de dados. Apenas um parêntese importante, Carla, o Brasil não optou por impor a sanção criminal pela violação à legislação de proteção de dados. Para contextualizar a todos os colegas, eu cito o caso da Itália.
A Europa, embora tenha um regulamento vigente para o bloco europeu, para a União Europeia, o RGPD, facultou a cada Estado-membro a edição de regulamentos especiais, que valem apenas no seu âmbito interno. E o caso italiano foi justamente, ou na verdade já é, né, exatamente, o de se sancionar, inclusive no âmbito criminal, a violação de dados pessoais em hipóteses específicas. É curioso isso, e para quem desejar uma consulta mais pormenorizada, aparece no Decreto Legislativo número 101 de 2018 da Itália. É o mesmo decreto legislativo que, curiosamente, foi pioneiro em tutelar o tema da herança digital. Mas, veja, isso apenas na Itália. Aqui no Brasil nós não temos sanção criminal para violação da legislação de proteção de dados. Entretanto, eu não posso deixar de considerar aquela hipótese do compartilhamento ou até do tratamento em parceria com instituições internacionais. Quando ocorrer, e será muito comum quando envolver a internet, inclusive mediante a contratação de parceiros, que podem ser operadores, na dicção da lei brasileira, que estejam sediados no exterior. E que estejam sediados, quiçá, em território italiano. Essa sanção estará limitada, obviamente, ao território italiano, valerá apenas para a violação ocorrida por lá, mas sendo uma situação excepcionalíssima, deverá ser considerada também. Isso nos mostra até mesmo a necessidade de conhecermos os regramentos de proteção de dados internacionais, mais até do que o próprio RGPD europeu, e as suas peculiaridades. No caso das grandes multinacionais, inclusive as instituições de ensino que atuam de forma ultrafronteiriça, isso já vem acontecendo. Mas volto a dizer, a lei é uma lei geral, que se aplica a todos, grandes, médios e pequenos. Mesmo no caso daqueles que não têm essa atuação direta com parceiros internacionais, eventualmente poderá acontecer uma contratação, ainda que interempresarial, de serviços prestados por empresa de tecnologia sediada no exterior, sujeitando a eventual sanção diversa daquela prevista na lei brasileira. Nesse caso, valerá a regra de delimitação competencial do direito internacional privado com assimilação específica na regência dos artigos 33 a 36 da LGPD brasileira, que tratam da transferência internacional de dados. Esse é um parênteses importante, mas fica apenas como uma reflexão adicional para todos. É importante, né, pensar, eu acho que poucos chegaram a esse nível do raciocínio de que, especialmente no tratamento de dados e agora também no ensino remoto, as IES estão contratando uma série de plataformas, né? Achei muito bacana você falar disso, para a prestação de seus serviços, e que a maior parte dessas plataformas estão submetidas a outros direitos. Então, é claro que a gente tem que ter um conhecimento, uma adaptação dos nossos processos à Lei Geral de Proteção de Dados brasileiras, mas é preciso até uma consultoria, algo para analisar se, dentro do meu processo, eu não preciso também de me ater a disposições de outros ordenamentos jurídicos para evitar que, além de sanções brasileiras, a gente ainda tenha aí, fique sujeito às sanções previstas em outros ordenamentos e, às vezes, até mais enérgicas, se é que eu posso dizer, porque as nossas sanções são enérgicas, é uma característica, regra geral, das punições por violação das normas de proteção de dados no mundo inteiro, que as sanções, as multas tenham valores elevados, por exemplo, mas eu posso estar submetido a sancionamento em mais de uma jurisdição. Isso é realmente um ponto que é bem importante de ser ressaltado e até de pensar que o fato da lei ainda não estar em vigor não é um salvo-conduto em geral, porque hoje a gente já tem, né, Faleiros, a aplicação de sanções por inadequações no tratamento de dados, por ilícitos no tratamento de dados, com base em outras normas, o próprio direito do consumidor que existe no Brasil. A lei vem tentar aí trazer um pouco mais de transparência e sistematização para isso, mas não se pode dizer que hoje nós estamos em terra de ninguém, né? Vamos falar até, eu queria que você falasse um pouco mais ainda de um ponto que você já tocou lá atrás e que também tudo está aqui relacionado, sobre a questão da governança de dados, não é isso? Do compliance digital no âmbito das instituições de ensino superior. Você falou um pouco da
da importância, mas eu queria que você dissesse um pouco mais do que muda, quais são os processos atuais em torno do compliance digital. Maravilha, Carla. Antes de falar especificamente, perdão, do compliance, apenas para comentar essa última questão da incidência de leis estrangeiras, acho importante mencionar que nós temos essa tendência de pensar apenas no RGPD europeu, porque é a lei mais conhecida e que já vale. Claro, é fundamental conhecê-lo, assim como é fundamental conhecer as leis de cada país do bloco europeu, que trazem pormenores, né, como esse exemplo da Itália. Mas vou além, curiosamente, até por ser um aficionado pelo idioma, eu tenho estudado recentemente a lei de proteção de dados japonesa, e é uma lei precedente ao próprio RGPD europeu. Entrou em vigor um ano antes. E lá já se falava dessa necessidade, não é? Claro que eles se inspiraram um pouco nos debates que o Parlamento Europeu levou a efeito até o momento da promulgação do regulamento geral, mas mesmo os japoneses já estavam antenados a essa necessidade. É claro, né? As nossas interações aqui no Brasil acabaram ocorrendo mais com parceiros internacionais sul-americanos, norte-americanos ou europeus, mas não se descarta da mesma possibilidade de participação de empresas de outros continentes, e inclusive da Ásia. É importante que você conheça esse ambiente complexo de proteção de dados internacional como um todo, e isso impõe também uma releitura desse tal compliance digital, não é? Agora, mais especificamente, respondendo a essa indagação, eu diria o seguinte: lamento muito, Carla, pelo fato de o legislador brasileiro ter trabalhado expressamente com a questão da governança, mas tê-lo feito como uma faculdade do agente de dados. Essa ideia de facultatividade ao invés de cogência do compliance aparece na dicção do artigo 50 da lei. O caput do artigo 50 emprega, no plural, o verbo poderão. Esse verbo indica exatamente a facultatividade, não é? Poderia o legislador ter optado por descrever ali no caput do artigo 50 que deverão os agentes de dados observar os parâmetros de governança e boas práticas ali estabelecidos. O artigo é muito bem construído. Apresenta, inclusive, uma exigência interessante de que, para valer o tal compliance ou a governança de dados, precisam ser efetivos. Não vale o compliance pro forma, aquele que só existe no papel e que não resulta em prevenção efetiva ou, pelo menos, em maior transparência. Quando existente, é preciso dizer, esse tal compliance trará algum tipo de benesse, afinal de contas, ele envolve investimentos, envolve uma série de preocupações para o agente de dados que, caso não se tenha, por ser uma faculdade, não pode trazer demérito ou qualquer prejuízo, mas, caso existente, pode trazer sim um prêmio, um benefício. Essa é a ideia com a qual trabalhamos e a ideia que se denota da leitura da lei nos seus artigos 50 e 51. E esses tais prêmios, evidentemente, poderão ser considerados pela Agência Nacional no momento do sancionamento. Isso poderá ser considerado para mitigação da sanção administrativa, para uma multa menor, ou até para elidir multa, para não se impor o sancionamento que o 52 da lei prevê de suspensão de atividades, ou para que se transforme uma eventual sanção pecuniária em mera advertência. São hipóteses. Vou além. Seria possível pensar nesses programas de integridade como mecanismos até mesmo para a redução de eventual punição na esfera judicial. Eu digo isso com tranquilidade, me reportando ao que nos descreve o artigo 944 do Código Civil, que prevê que a indenização é calculada, se mede, pela extensão do dano. Esse conceito de extensão do dano pode ser medido a partir do compliance quando voltado a mitigá-lo, quando exista justamente para prevenir o dano e, não sendo possível preveni-lo ou evitá-lo por completo, atue para mitigá-lo. Obviamente, se existente, mitigará o dano e trará sancionamento menor, mais sutil, mais leve, mais brando. Esse é um benefício
talvez não calculável, não aparente, uma vez que se trata justamente da não causação do dano. Mas é algo que deve ser considerado, é algo produtivo que atua em festejo a esse verdadeiro espírito que o compliance nos traz, que é um espírito ético, na pura acepção do termo. Ético no sentido de não calcular o risco a partir da sanção, mas de sequer admitir a existência da sanção. De pensar na responsabilidade, e especialmente na responsabilidade civil, mitigada ou elidida como uma consequência de uma cultura de conformidades e não como uma estratégia da empresa. Acho importante destacar isso, Carla, até, se me permite aqui, com uma remissão interessante a uma frase da qual gosto muito, de Peter Drucker, que é a seguinte: o Peter Drucker descreve, com o perdão do coloquialismo que ele utiliza, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Veja que curioso. É uma frase emblemática, eu gosto de citá-la porque, veja, de nada adianta o planejamento estratégico pura e simplesmente. De nada adianta traçar um grande projeto de adequação à lei que valerá estrategicamente para reduzir os impactos, inclusive os sancionatórios da lei àquela empresa. É preciso que se propague uma verdadeira cultura de prevenção e de proteção dos dados pessoais. Essa cultura vem, como nos diz o compliance, como é essencial no compliance, do exemplo que vem de cima, do tone from the top. Algo que deve ser desencadeado em verdadeiro efeito cascata do mais alto grau hierárquico da empresa até a base dessa estrutura piramidal de atuação. E, claro, deve ser propagado no campo do ensino também aos discentes. É fundamental a atuação colaborativa para que esse verdadeiro compliance, como estamos descrevendo, exista. E se a Lei Geral de Proteção de Dados é exitosa em ser uma das primeiras a trabalhar com esse tema de forma mais direta, de forma mais específica, talvez o que nos falte seja a opção por essa faculdade que a lei trouxe. Adotá-la, ou seja, adotar o compliance de forma efetiva, com vistas ao respeito verdadeiro ao princípio que norteia essa regência ética, como eu descrevi, não é? Do tal compliance. A essa regência ética de tudo aquilo que se faz no processo denominado pela lei como tratamento de dados pessoais. Carla, a própria LGPD, no artigo 6º, que é o artigo que descreve os princípios de regência, traz, eu me permito aqui fazer a leitura, o inciso 10 do artigo 6º, que fala justamente do princípio da responsabilização e prestação de contas, conceituado nos seguintes termos, aspas, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Em bases principiológicas, o que nos diz esse inciso 10 do artigo 6º é que o cumprimento da lei, quando existente na forma de governança de dados, compliance digital, como queiram chamar, além de ser efetivo, denotará uma dimensão que vai além da mera responsabilidade, da mera responsabilização civil. Estamos aqui a falar de accountability, um termo que tem se propagado no direito, especialmente no direito civil. E essa ideia de accountability, de assumir responsabilidades, ou de dizer que se assume um risco que é inerente às atividades, em razão da complexidade técnica, e mesmo reconhecendo essa inerência do risco, se realiza a atividade sabendo que medidas serão adotadas para mitigar os seus impactos. Essa é a ideia por trás do compliance, e é isso que deve imperar esse processo que eu estou aqui designando como uma mudança de cultura, e não uma mera adoção de estratégia empresarial. Fundamental será, como você mesma disse, a utilização de consultorias especializadas e que possam auxiliar na delimitação desses programas de integridade,
na formação das estruturas e na parametrização das boas práticas que serão utilizadas para demonstrar esse compromisso, que é uma cultura empresarial positiva, protetiva e de respeito não apenas às normas apresentadas e às quais se está a impor essa grande adaptação ao longo de mais de 2 anos já, mas também de respeito ao titular dos dados pessoais, figura central dessa proteção, e que o ordenamento não pode mais desconsiderar. Eu volto a dizer, os benefícios são inúmeros, vão desde uma redução ou afastamento da sanção administrativa, até um benefício premial que pode ser considerado no campo da responsabilidade civil, passando até pelo ganho de notoriedade, de credibilidade e de valorização da marca da instituição de ensino, que oferece esta garantia, ou seja, de que conhece os riscos e respeita o processo. E de que, se é impossível garantir com absoluta certeza a não ocorrência do dano, pelo menos que informe estar ciente do risco de dano. E de que todas as medidas possíveis serão adotadas para reduzir os seus impactos. Isso é atuar com uma cultura de conformidade. Isto é atuar em verdadeiro compliance, em festejo a essa função preventiva apresentada pela lei e que tenho certeza, digo com convicção, será o mote de muitas outras legislações relacionadas ao uso da tecnologia. Isto aparecerá, não tenhamos dúvida alguma, em futuras legislações que trabalharão com o tema inteligência artificial, em futuras legislações que trabalharão com a rede blockchain e, mais do que nunca, que irão reger transversalmente o direito. Me refiro ao direito do trabalho, ao direito civil, ao direito empresarial e a todos os outros ramos que, de forma direta ou indireta, se envolvem nesse grande processo relacionado a dados, para impor uma releitura das bases do próprio direito, cara. Em razão de tudo isso, que eu lamento a opção do legislador pela facultatividade do compliance. Fosse uma norma cogente, poderíamos esperar um movimento ainda maior e com maior profundidade de todos os agentes em torno da preparação aos rigores da lei. Acho que é uma mensagem importante a de que nós não podemos pensar no cumprimento da lei de proteção apenas para prevenir uma multa, para prevenir a aplicação de sanções. A ideia da compliance digital é de pensar realmente que isso é um tipo de atuação que veio para ficar, que as pessoas cada vez mais vão valorizar e exigir, não é? Teremos talvez a principal sanção venha do mercado, no sentido de que o meu consumidor ele vai começar a delimitar preferências com base naquelas instituições, naquelas empresas que respeitam o seu direito. E pensar nisso, apesar da facultatividade prevista na lei, hoje é interesse das instituições implementar esses processos de forma mais efetiva e não apenas como forma mesmo estratégica. Achei uma análise fenomenal. E já estamos aqui alongando, eu queria caminhar para o nosso final com uma pergunta de ordem prática, ou talvez um conselho. Nós estamos ainda aguardando a vigência, algumas instituições já estão se adiantando, ou no processo que se espera, de adaptação dos seus processos para a Lei Geral de Proteção de Dados, mas muitos ainda estão começando a pensar nessa própria adequação à lei. E pensando-se aí nessa instituição que ainda não implementou os seus processos, ou que ainda está muito no começo, ou sequer começou e estão por onde eu começo? Então, era isso que eu queria te perguntar. Qual seria a sua recomendação prática para essa pessoa que está começando ainda muito no princípio da sua adequação? Por onde começar? Qual a estratégia para essa adequação que você recomendaria aí para essa pessoa que está nos escutando? Carla, veja, é óbvio que o ideal é contar com uma consultoria especializada, sem dúvidas.
Mas eu não vou partir desse pressuposto. Eu vou fazer aqui uma reflexão que talvez seja de interesse daquele que nem cogita de uma consultoria especializada nisso tudo e que pensa apenas em como se adaptar à lei e de que maneira poderia iniciar esse processo sem essa consultoria. O passo inicial, óbvio, é, entre aspas, olhar para dentro, observar a rotina interna da instituição de A a Z, em todas as suas dimensões, envolvendo do procedimento mais comezinho ao mais complexo. Como eu falei antes, daquele dado que é coletado de forma singela num processo de contratação com o discente, num processo de contratação de um colaborador, em um processo de busca por um parceiro de negócios numa relação interempresarial. Essa busca já deve nortear uma reflexão sobre o que deve ser levado em conta na seleção do parceiro interempresarial, do colaborador, ou até a forma como que se conduz o processo com o discente. Eu digo isso por quê? Porque agora passa a imperar também a necessidade de checagem do papel deste parceiro, deste colaborador e até das reações do discente a esse universo de dados e a forma como a instituição se posiciona frente a esse universo. Ou seja, o passo inicial é uma espécie de autoconhecimento. Significa que a instituição de ensino deverá mapear todas as suas peculiaridades, todas as suas rotinas internas para identificar esses gargalos, para poder identificar onde melhorar e de que forma buscar essa melhoria a posteriori. Não dá para atacar de forma preventiva e baseada em compliance, como estou aqui a pregar, Carla, aquilo que não se conhece. E esse conhecimento vem, às vezes, de coisas simplórias. É de observação mesmo. De perceber que uma rotina banal, como eu citei no exemplo lá da biometria, em que a catraca remete o dado biométrico que é coletado no acesso às dependências da instituição, a um computador, a um HD que está ali numa sala fechada, numa guarita, etc. Isso é fruto de observação. É perceber que dados existem em todos os lugares, estão sendo coletados e tratados a todo tempo, e às vezes, por ser uma coisa tão corriqueira, isso passa despercebido. Quando eu digo olhar para dentro, é mapear essas coisas na minúcia, observar realmente a rotina como um todo, até mesmo nos seus pormenores. Checar, por exemplo, como a equipe vem sendo treinada e orientada. Analisar se todo tipo de software utilizado pela empresa é seguro, possui licença adequada, é oferecido por um parceiro, por uma empresa que zela pela segurança de dados. Esse é o meu conselho. Acho que esse é o principal ponto de partida para essa propagação de uma nova cultura. Eu queria agradecer muito. Recebemos aqui o José Faleiros Júnior, em nome da Saraiva Educação, em meu nome também, porque fiquei muito feliz com muitas informações novas para mim. Acredito que quem esteja nos assistindo viu um mundo de informações, de desafios que nos aguarda. Isso aqui é um começo de conversa e certamente a gente pode ter oportunidades de novos eventos para se aprofundar mais nesse tema. Eu te agradeço por disponibilizar esse tempo para falar um pouquinho para a gente e gostaria de convidá-lo para outras oportunidades, poder participar junto com uma parceria com a Saraiva Educação, para que a gente possa continuar esse debate e falar sobre esses temas que são tão caros para as instituições de ensino superior e outras instituições que também vão ter que se adequar aí a essa nova regulamentação que tem a sua vigência próxima no nosso direito. A gratidão é toda minha, Carla, a você e a todos os colegas da Saraiva Educação. Eu fiquei muito grato pela oportunidade, porque esse é um debate necessário e ao mesmo tempo complexo. Fico à disposição de todos, inclusive para eventuais outras oportunidades, e me despeço registrando a minha gratidão e admiração pelo trabalho que
todos vocês desenvolvem. Muito obrigado. Nós que agradecemos e até logo a todos.